de você avançar no reino de Deus sem viver esse fundamento, sem viver esse princípio. E esse fundamento chama-se fé. Então eu estou afirmando para vocês dessa introdução, que quando eu olho para a história do povo de Deus, quando eu vejo Deus impulsionando o seu povo, quando eu vejo Deus levando o seu povo para lugares que Ele mesmo planejou, que Ele mesmo estabeleceu, é preciso que o povo de Deus esteja alicerçado em um fundamento, em um princípio chamado fé. Liga para quem está ao seu lado. Você só conseguirá fazer a vontade de Deus alicerçado na fé. Amém? Não tem a menor possibilidade de você prevalecer, da igreja prevalecer nas coisas que Deus mesmo já projetou para ela, nas coisas que Deus estabeleceu, sem que ela esteja alicerçada ou fundamentada na fé. E é claro que a fé, como já disse o apóstolo Manuel, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí eu fiquei olhando para o processo histórico e eu fui entendendo que a fé enquanto fundamento, a fé enquanto princípio, ela foi decisiva para que o povo de Deus pudesse ser liberto do Egito. Amém? Depois de mais de 400 anos de escravidão, o povo alimentava uma fé num Deus vivo, num Deus que eles não viam. Como diziam os egípcios, um Deus sem rosto. Mas eles tinham a esperança, a expectativa daquilo que Deus iria fazer no meio daquele povo. E outra vez, quando eu olho para esse processo, eu vejo o fundamento da fé, a alicerçando do povo, fazendo com que o povo pudesse manter viva a esperança daquilo que Deus iria fazer no meio daquele povo, daquela até se tornar uma grande nação. Quando eu olho para a fé como fundamento, eu vou entender que naquele momento a fé era decisiva, ou foi decisiva para o povo atravessar o Mar Vermelho. Em um determinado momento, quando eles estão encurralados entre o mar e o deserto, e o exército de Faraó vindo na direção do povo, aí o Senhor diz: ei Moisés, por que clamas a mim? É assim? Diz a palavra? Por que clamas a mim? Se levante no nível de fé que eu tenho a expectativa. Deus está dizendo para a nação restaurada dessa casa: se levante no nível de fé que eu tenho a expectativa que vocês têm. É importante que para vocês combaterem o bom combate da fé em 2024, vocês devem viver num nível de fé extraordinário, num nível de fé diferente do que aquilo que vocês viveram até agora. Não existe a possibilidade de nós fazermos coisas novas se nós não estivermos fundamentados no nível de fé correspondente. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem a expectativa de que você viva pela fé. Posso entender nessa palavra? Amém? Se você crê nisso, o Senhor manifeste, glorifique o nome do Senhor, diga que Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso. Eu quero que você entenda que quando eu olho para esse processo histórico, olhando para a fé como fundamento, eu vou entender que o povo só conseguiu entrar na terra prometida à medida que o nível de fé deles foi alterado, foi impulsionado. Quando Deus olha para Josué e disse: Josué, agora é com você. Meu servo Moisés está morto, mas agora é com você. Toma as rédeas, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. O Senhor está dizendo nessa tarde: ei, eu trouxe essa igreja até aqui, até este ponto, mas eu farei com que ela ande em lugares altos, num novo nível de intimidade comigo. Amém. Esse Deus está preparando 2024 diferente para essa igreja. Deus está preparando um nível 2024 diferente para a nação restaurada. Num nível em que a fé deve ser ainda mais o fundamento para alcançar aquilo que vocês estão desenhando no coração, aquilo que vocês estão desejando. Diga para quem está do seu lado: eu conto com você nesse novo nível de fé. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que esse nível de fé, ele também, quando a gente olha para a igreja, no momento mais recente, a gente vai entender que esse nível de fé é um nível de fé que faz com que alguém possa receber a salvação. É quando alguém não entende, é quando alguém não sabe como vai ser feito, mas decide crer na palavra de Deus. Diga para quem está falando: creio na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela vai te levar no nível de fé que Ele já preparou para esse tempo.
Amém, glória a Deus. Eu posso entender ainda que quando a gente fala de fé como fundamento, é importantíssimo que a gente entenda que é pela fé que o povo de Deus tem a coragem de anunciar a palavra. Não existe como você falar de Jesus se você não estiver alicerçado na fé. Não existe como você falar de Jesus se você não tomar posse daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele irá fazer. É aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: você declara aquilo que você crê, aquilo que você ouviu. Porque aquilo que você ouviu vai gerar fé no seu coração, seja no sentido positivo ou no sentido negativo. Tudo que você ouve vai afetar o teu nível de fé. Depende do que você está ouvindo e daquilo que você aceita como sendo algo verdadeiro para a sua vida. E eu fiquei pensando ainda que quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que é por causa do fundamento da fé que nós vamos, que a gente pode viver esse tempo de se tornar avivado. É a fé que é decisiva para o povo de Deus ser avivado. Eu sei que existe muita meninice hoje no meio da igreja. Quando a gente fala de avivamento, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas balançando, e correndo, e pulando, com uma suposição de que está avivado. Eu não estou descaracterizando e nem desconsiderando que algumas pessoas possam fazer dessa forma. Mas ser avivado, ou se permitir, ou decidir viver o avivamento que Deus está preparando para a igreja, vai muito além de estarmos balançando. Vai muito além de estarmos caindo no chão. E o pior, que tem pessoas que caem no chão e elas se levantam do mesmo jeito. Não há uma transformação. Você não vê mudança de vida. Porque o problema não é cair. O problema é se você cair, se você levantasse de uma forma transformada. Você levantasse de uma forma totalmente diferente, renovado, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de poder, e usasse esse poder a favor do crescimento do reino de Deus. Nada contra quem cai, nada contra quem balança, mas eu estou falando da concepção de que o avivamento ele vai além disso. E aí a gente vai entendendo que, quando a Bíblia, se você for para Hebreus, é clássico a gente dizer que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Qual é a expectativa da nação restaurada para 2024? Eu quero dizer para você que Deus vai ser fiel à sua expectativa. Deus vai ser fiel à maneira como vocês estão pensando. Porque a palavra nos ensina que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então aquilo que vocês desenharem para 2024 será conforme aquilo que Deus já estabeleceu. Porque é Ele que faz você sonhar. É Ele que faz você desejar. É Ele que faz você avançar. Que faz você prosperar. Então, quanto maior for a intimidade dessa igreja, quanto maior for a unidade dessa igreja acerca de 2024, quanto mais pegarem junto como os apóstolos, quanto mais a gente estiver vivendo a mesma fé, o mesmo nível de fé, coisas impossíveis acontecerão no meio desse ministério. Porque esse é o tempo do impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia me ensina também que eu não devo andar por vista, porque o justo ele foi chamado a viver para viver pela fé. Onde estão os justos nesse lugar? Onde estão os justos nesse lugar? Eu vejo alguns, eu ouço alguns. Onde estão os justos? Onde estão os justos? Onde estão os justos? Onde estão os justos? Aleluia! Se manifeste, se expresse, porque na verdade eu quero que você entenda que esse é o nível de fé que for desenvolvido no teu coração, no teu íntimo, no homem interior, no espírito do homem, que lá onde Deus fala. A Bíblia diz que o espírito do homem é lâmpada para o Senhor, é a lâmpada do Senhor, é onde Deus fala. Tem coisas que a sua alma vai registrar, mas o que conta é aquilo que você ouve do próprio Deus no seu espírito. Diga para quem está do seu lado: a diferença na sua vida é você ouvir a voz de Deus no seu homem interior. É aquilo que você ouve, é aquilo que você vai pela fé colocar em prática. Diga assim: ei,
Todo mundo, ei, não duvide daquilo que Deus colocou no teu coração. É a vontade dele para você prosperar, para você crescer, para você. E eu fiquei ainda pensando então que num determinado momento, olhando para a vida de Paulo, Paulo vai dizer a Timóteo, meu filho da fé, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, corri a carreira que me foi proposta. Deus está dizendo para a nação restaurada, continue combatendo o bom combate, guarde a fé, e corra a carreira que me foi proposta, em instância, em Argomos, aonde vai o novo paraíso, aonde Deus levar a cada um de vocês. Combata o bom combate, e guarde a fé, e corra a carreira que foi desenhada para esse Deus. E eu fiquei pensando então agora sobre como viver então uma vida avivada pela fé. Como um ministério pode ser avivado pela fé. E aí a gente vai entender que existem pressões. E a pastora Dilma esteve ministrando domingo à noite. É uma ministração belíssima. E eu tenho que me esforçar lá no domingo próximo para superar a pastora ali. E senão não vai querer me ouvir, amém? Porque a pastora falou sobre as pressões da vida. E eu disse para ela, foi a melhor ministração da sua vida, minha esposa. Amém? Eu disse isso porque foi verdade. Eu disse isso também para valorizar a minha esposa. Amém? Porque a noite fica melhor. Amém? Então, e ela falava sobre as lutas, né, que vêm, as pressões que vêm. Eu quero dizer para essa igreja que nem tudo vai ser flores. Virão pressões, surgirão dificuldades para que você possa combater o bom combate da fé. Mas a palavra diz que eu devo ter o quê? Bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo. E a pastora dizia então que as pressões, as lutas, elas vêm para nos fazer desanimar, elas vêm para tentar nos parar. Mas acabamos de voltar aqui que nada pode impedir o agir de Deus, nem o crescimento da igreja, nem a expansão da igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. Então, eu quero que você entenda que algo que é muito importante. Eu quero que você entenda que em meio às pressões, em meio às lutas que o sistema do mundo lhe impõe, você vai precisar exercer fé como igreja. Nós precisamos estar preparados, porque o sistema vai continuar nos pressionando. O sistema não vai parar de nos pressionar. A perseguição, ela é real. Mas eu como igreja não devo ter medo disso. Eu como igreja, eu tenho que orar, eu tenho que me posicionar como ser humano, eu tenho que me posicionar como ser espiritual, eu tenho que me posicionar no mundo de todas as formas, com a convicção de que eu sou embaixador de Cristo, um homem espiritual vivendo o natural, mas fazendo prevalecer o homem espiritual. Antes de você ser professor, palestrante, acima de tudo você é filho de Deus, você é servo, filho de Deus. E é assim que você vai enfrentar o mundo como filho de Deus. Você não pode ter uma crise de identidade como o sistema lhe pressionar. Quando o sistema lhe atacar, quando o sistema lhe pressionar a igreja, você não pode ter crise de identidade de quem você é. Você é filho de Deus. Você está na terra como ser humano, mas a sua essência é o Espírito. Você é um homem espiritual. Amém? E você vai desfrutar de todas as coisas que Deus já preparou para mim e para você na terra. Mas você tem uma convicção, você tem uma identidade. Diga para quem está ao seu lado: você é filho e filha de Deus. Como servo de Deus, como filho de Deus, existe uma linguagem, existe uma cultura. A cultura do reino que está dentro de você, ela é suficientemente forte e poderosa para confrontar a cultura do mundo. Você entende? Existe uma linguagem específica minha e sua como igreja. Essa é a linguagem daqueles que servem a Deus, é a linguagem dos que servem a Cristo. E nós precisamos, com essa linguagem, contra-atacar a cultura do mundo. Você entende? A igreja não pode se parecer com o mundo.
A igreja não pode e não deve ter as mesmas vestes do mundo. A igreja não pode seguir a ninguém a não ser o próprio Cristo. E eu brinco com a minha esposa, eu estou seguindo não sei quem. Eu disse, eu não sigo, eu acompanho. Eu não sigo ninguém a não ser Jesus. Amém? Eu não posso, mas eu quero pegar meia opinião, uma palavra legal na internet. Eu só acompanho, porque eu sou seguidor de Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Então, a partir de hoje, só acompanhe pessoas que podem ter um bom fundamento, uma boa palavra, um bom exemplo. Mas você é seguidor de Cristo. É Ele que você deve imitar. É Ele que você deve ter como base, como fundamento em 2024, nesse bom combate da fé. E eu fui avançando. E eu disse, veja, em meio às pressões, uma igreja avivada pela fé é aquela que vai combater o bom combate. Avivamento, ou se avivar, é se tornar mais vivo. Quando a gente fala de avivamento, é a expectativa de que a igreja possa se tornar mais viva, uma igreja avivada, uma igreja que na verdade já despertou para as coisas que o Senhor tem a expectativa dela. E muitas vezes nós estamos olhando para a igreja e vemos alguma parte da igreja ainda dormindo, sem se preparar para os grandes combates. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vai ser avivada. Uma igreja que não jejua é uma igreja que não vai ter a possibilidade de passar por um grande processo de transformação, de avivamento. A igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar. Uma igreja que não lê a palavra, uma igreja que não busca ter intimidade com Deus, conhecendo a essência da sua palavra, ela vai ter dificuldade de ser avivada. Porque se você não tiver esse fundamento da palavra, esse tempo de intimidade, você não vai receber a revelação. Eu costumo dizer que um relacionamento, ele gera intimidade. E toda intimidade gera revelação. A igreja só pode receber revelações da parte de Deus se ela viver num nível de intimidade com Deus. Quando ela consegue discernir a voz do mundo, a voz da alma e a voz de Deus. Porque são vozes diferentes. A Bíblia me ensina que no mundo tem muitas vozes, mas a voz que você ouvir é a voz que vai direcionar a sua vida. Quando Adão se abriu para a voz errada, toda a humanidade ela foi impactada. Para quem você se abrir, a sua vida vai ser impactada. A sua família poderá ser impactada pela voz para quem você se abrir. A igreja pode ser impactada por um líder de célula, por um líder de grupo que se abre para a voz errada, porque aí nasce a rebeldia, nasce a pobreza do ponto de vista espiritual, porque você deu ouvidos a uma voz errada. O mundo também tem muitas luzes. Estamos nos aproximando do Natal, mas a Bíblia diz que Jesus ele é a luz do mundo. Existem luzes que são enganosas, elas vão brilhar, elas vão piscar, mas quando você se aproxima dela, você vai ter que ela não vai conseguir iluminar verdadeiramente o seu coração. Então eu estou tentando dizer que uma igreja avivada ela não perde tempo ouvindo coisas ou pessoas sem o fundamento. E o fundamento é a palavra. Uma igreja avivada, ela não perde tempo olhando para os holofotes do mundo ou para coisas que a alma deseja. Às vezes eu brinco muito quando alguém, esses dias os pré-adolescentes da igreja, eles foram ensinados sobre tatuagem. Eu costumo dizer, eu brinco com os meninos. Alguém, pastor, tatuagem é pecado? Não é pecado? Aí eu pergunto, e para que você quer se tatuar? E aí nada contra alguém fazer uma tatuagem, amém, necessariamente. Mas o que é que uma tatuagem vai mudar na sua vida? E aí eu começo a dizer, veja, a primeira coisa que você precisa perguntar é qual é a necessidade da sua alma? O que é que a sua alma tem necessidade?
Porque você tem necessidade de ser visto. Porque se alguém de repente pretende fazer uma tatuagem, ou pintar o cabelo desse jeito, ou botar isso, ou botar aquilo, e você precisa entender qual que é o desejo da sua alma. O que é a sua alma quer? Que lacuna tem na sua alma que você é a praia do apóstolo? Que lacuna tem na sua alma que precisa ser preenchida através de um pincel? Que lacuna tem na sua alma que precisa ser preenchida através de um cabelo mais colorido? Você quer chamar a atenção de quem? Você quer chamar a atenção do seu pai? Natural? Você quer chamar a atenção da sua mãe, do namorado? Você precisa saber entender qual é a lacuna. Tem uma lacuna, só que às vezes você não consegue nem saber que existe uma lacuna, e você precisa de ajuda. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente vai entender que às vezes ele não tem relacionamento com o pai, um bom relacionamento com o pai, não tem um bom relacionamento com a mãe. E aí essa falta de base faz com que eu cresça do ponto de vista intelectual, faz com que eu cresça do ponto de vista físico, mas emocionalmente a minha criança está doente. E com a minha criança doente eu não consigo servir a Deus por inteiro. Eu preciso ser curado das minhas emoções. Isso faz parte de uma igreja abençoada, uma igreja sarada emocionalmente. Para que na verdade agora essa igreja sarada ela possa servir a Deus por inteiro. Porque você é um ser humano, mas a sua essência é o Espírito. E aí eu fiquei pensando sobre essa importância de combater o bom combate para esse tempo de avivamento. E eu fui entendendo que este é o tempo de que Deus está dizendo a essa igreja que ela tem que se preparar para estar avivada, a viver um avivamento peculiar, específico para essa igreja. Conseguiu entender essa? Deus está chamando essa igreja para um tempo de avivamento específico. Não é um modelo de avivamento qualquer, pastor. É um avivamento específico para este tempo, para a nação restaurada. Deus está convidando o povo desse ministério para um tempo de avivamento com base na fé, mas um modelo específico, independente de outra igreja, independente do modelo do mundo, é um tempo específico. Amém. Glória a Deus. E eu fiquei pensando então que este também é um tempo para combater o bom combate. As pressões aumentarão em relação à igreja. Cada igreja deve estar cada dia mais preparada para combater o bom combate, porque as pressões elas serão cada vez maiores. O mundo está dividido. Eu ouvi o apóstolo Noel falando de esquerda e de direita, e ontem eu dizia a um motorista, ele dizia: pastor, eu não entendo como que o cara faz isso. Eu disse: filho, é claro, você tem hoje dois blocos no mundo estabelecidos. Você tem o bloco da direita e você tem o bloco da esquerda. É o cumprimento da palavra de Deus. A guerra não é só de Israel e contra o Hamas. Ela é muito mais profunda do que as pessoas imaginam. Na verdade, a guerra ela pode se alastrar pelo mundo inteiro. Vocês já viram pessoas, o povo Augusto não matar judeus em qualquer lugar do mundo. Porque o problema não é só de cultural. O problema não é localizado, é um problema universal. Amém? É o mundo, o sistema do mundo se opondo contra o governo de Deus. Essa é a lógica. Não é uma guerra localizada. Na verdade, quando a gente vê as eleições no Brasil, sem querer falar de eleições, de novo, o modelo é o mesmo. Os brasileiros ficaram divididos entre dois personagens. E eu disse: o problema não é esse. O problema é que cada um representa. Você me entendeu? Então, o sistema do mundo ele está se reinventando ou se projetando para o cumprimento da palavra de Deus. Tudo que hoje você vê quase tudo em tempo real. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, o que acontecerá? Aonde Ele estiver, todo mundo vai ver. Como? Porque a questão não é só física. Amém? Vamos botar na metafísica, mas ele não vai. Então você precisa ter
é um entendimento diferenciado das coisas que estão acontecendo. E a igreja precisa estar fortalecida na fé e avivada para viver esse grande momento. Se você está entendendo, se expressa, dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu queria então que estou preparando o plano de descida, o plano de voo. A minha mulher no meu controle, tá? Ela fica olhando o tempo para mim. E quando a gente primeiro tem uma curva. Às vezes a administração está fluindo. E quando a gente começa a ficar repetindo, está na hora de parar. Amém? Porque você começa o momento de descida. Então, a gente começa. Eu queria preparar o meu momento de descida. Amém? Esse momento de descida deve levar por volta de 2 horas e meia. Não é brincadeira? Tá bom. Se você for daqui para Salvador, 25 minutos, né? Você começa a descer. Se você for para o Rio, é mais tempo. Amém? Porque você está em voo cruzeiro, mas eu prometo descer mais rápido. Então, eu quero trazer na Bíblia um exemplo prático de alguém que se deixou avivar. Eu quero que você entenda que o avivamento começa em você. Diga para você mesmo, o avivamento começa em mim. Quando eu estou avivado, eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Quando eu estou avivado, eu não sou agente secreto no meu trabalho. Quando eu estou avivado, eu não sou agente secreto na minha escola. Eu não sou agente secreto na minha faculdade. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe que eu sou cristão. Quando eu estou avivado, eu não crio problemas no meio da igreja. Quando eu estou avivado, eu não vivo de fofoca no meio da igreja. Quando eu estou avivado, eu honro o meu pastor, como disse o apóstolo Cleómenes. Quando eu estou avivado, eu me preocupo em servir a Deus aonde eu estiver. Esse dia eu disse um homem dizendo que o irmão Manuel, que não é o Manuel aqui, ele serviu no ministério, ele chegou no ministério no Rio e ele passou 40 anos servindo a Deus na porta. Ele viu, você já imaginou alguém 40 anos sendo porteiro do ministério? Está feliz, está avivado. E o bicho veio dizer que o irmão Manuel, ele viu muitas famílias chegarem na igreja, rapazinhos de 14, 13, meninas de 13, 14 anos namorarem, casarem, ter filhos. Viu os filhos desses jovens crescerem, se tornarem pastores do irmão Manuel. E o irmão Manuel lá, fiel ao chamado, fazendo com alegria, com reverência, com educação, convencido de que Deus chamou para fazer a vontade dele aonde quer que ele esteja. Alguém que é avivado sabe que existe um tempo apropriado para todas as coisas. Alguém que é avivado se prepara para viver as coisas de Deus. Alguém que é avivado tem conhecimento do chamado que Deus tem para ele. E tem a consciência que no tempo específico Deus vai honrar o chamado. Ele não precisa trapacear, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa fazer fofoca pelo tempo específico. Deus disse, a sua hora chegou. E o irmão Manuel ficou doente. E os irmãos foram visitar o irmão Manuel. E ao invés de encontrar um homem triste, encontra um homem alegre, fortalecido pela fé, avivado. E dizendo, a única tristeza que eu tenho é porque eu tenho saudade de estar na portaria da igreja. Você me entende? Eu quero que você entenda que alguém avivado tem a convicção de que a sua vida ministerial, ela é feita de degraus. Diga para quem está ao seu lado. Deus está lhe promovendo. De degraus em degraus. No meio desse ministério. Quem recebe, glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para um homem chamado Filipe, esse Filipe não é o apóstolo. Esse Filipe não é o filho de Herodes, são 4 filhos na Bíblia. Mas esse Filipe, a Bíblia diz que ele é um diácono, ele é um evangelista. E a Bíblia diz que, na verdade, no meio, quando Paulo, Saulo,
vê Estevão sendo apedrejado, e a igreja começa a ser percebida com mais intensidade. A Bíblia diz agora que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas a igreja começa a se espalhar para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida. Muitos, nesse ano de 2024, os ministérios serão enviados. O apóstolo Cássio, Cássia, precisará enviar alguns para as novas demandas, para um novo momento. E você não tem que se sentir e você não tem que se sentir preterido. Você tem que entender que na verdade é a vontade de Deus para que você possa abrir outras frentes. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Agora, quando eu olho para Filipe, eu vejo um homem totalmente aliado. A Bíblia diz que ele pregava a palavra e ele anunciava a Cristo. E quando ele anunciava a Cristo, as pessoas se rendiam. Se você tem falado do amor de Jesus para alguém e alguém não tem se rendido, é porque talvez você não esteja anunciando Cristo. Diga para quem está do seu lado: a sua experiência, ela e o seu testemunho, ele pode ser importante em um determinado contexto, mas talvez não sirva para convencer o pecador. Você me entende? Porque tem gente que quer falar muito de si mesmo. Quando você na frente do pecador, no seu momento de estar avivado, você tem que falar de Jesus. A Bíblia diz que Filipe, ele pregava Cristo, ele falava de Jesus. E quando ele falava de Jesus, as pessoas se convertiam. A Bíblia diz que Filipe, ele fazia sinais, prodígios e milagres. Alguém que é avivado vai viver a experiência de alguém chegar no meio da igreja para o culto e dizer: meu irmão, pastor, pastora, apóstolo, ora aqui por mim porque a minha mão está doendo. Eu não sei se você entendeu. É alguém que olha para você e vê Cristo em você, vê a autoridade do reino de Deus sobre a sua vida. É alguém que está fartejando no meio da igreja, mas na hora que o bicho pega, na hora que os problemas acontecem, ela corre para você, porque sabe que você é um porto seguro no reino de Deus, e que tem uma palavra específica, e que aquela palavra vai balançar o coração dela e fazer ela ser fortalecida no reino. Posso me entender nessa palavra? Quando eu olho para Filipe, eu vi Filipe no meio de Samaria, aonde Cristo já tinha plantado uma semente. Lembra? Quando Cristo encontra a mulher samaritana, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse em Samaria. E ele foi lá para plantar uma semente, porque samaritanos não se davam com os judeus. E ele vai dizer àquela mulher quem ela era, com a condição de profeta, para que aquela mulher pudesse entender quem ele era. E ele plantou uma semente para que aquela mulher, como missionária, pudesse alcançar outras vidas. Samaria, a 67 quilômetros aproximados ao norte de Jerusalém, o reino do norte, onde ficava, a fortaleza de Acabe, que ele fez para Jezabel, a 21 metros de altura. Mas Jesus passou naquele lugar para plantar uma semente. Ele conclui, Mateus escreve no capítulo 28, ele diz: mas é importante que vocês vão fazer o quê? Anunciem a palavra, anunciem o evangelho, não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas em Samaria e até nos confins da terra. Aqui está Filipe em Samaria, dando seguimento àquilo que o Senhor havia estabelecido. E é interessante que quando uma coisa que a Bíblia diz que quando Filipe pregava avivado, cheio do Espírito, até porque para ser diácono precisava ser cheio do Espírito, era preciso ter fé. Uma das características de um diácono era que tivesse fé. Filipe agora, ele prega e a Bíblia diz que havia uma grande alegria naquele lugar. Uma igreja avivada, uma pessoa avivada, ela é capaz de restaurar a alegria onde ela chega. Se você chegar num lugar e todo mundo quiser se esconder de você, ninguém quiser falar com você, você precisa repensar. Tem alguma coisa errada, você não está avivado, você não está avivado.
Alguém avivado é alguém que quando chega no lugar, quando abre a boca, não porque desconcentra, mas porque respira o Espírito Santo. É alguém que as pessoas têm prazer em conversar, as pessoas têm alegria em conversar. É esse nível de avivamento que a igreja, que o Senhor espera da nação restaurada em 2022. E quando a nação restaurada sair às ruas desse bairro, de distância, de novo para isso, daquilo que Deus ainda vai preparar nesse tempo, sejam livros de alegria, que as pessoas olharem e dizer: ali vão homens de Deus, ali vão mulheres de Deus, homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, jovens cheios do Espírito. Esse é o que Deus está desejando para esse ministério em 2024. A Bíblia diz que Filipe anunciava a verdade, ele anunciava o reino de Deus, e quando Simão se levanta para confrontar o poder de Deus, ele está preparado para confrontar o mal. Igreja, para combater o bom combate e ser uma igreja avivada em 2024, estejamos preparados para confrontar o mal. Confrontar o mal com o bem. Filipe disse: é só isso que você sabe fazer, Simão? É só isso? E aí a Bíblia diz que até o próprio Simão se converte. Embora as intenções deles parecem puras, né? Ele quer comprar com dinheiro o poder que está na vida dos apóstolos. A Bíblia vai dizer para mim, quando eu olho para o texto de Atos 8, nos versículos 4 a 14, que num determinado momento Pedro e um outro apóstolo ouvem falar do grande avivamento que estava acontecendo em Samaria por causa de um homem chamado Filipe. E eles vão lá testificar daquilo que Deus estava fazendo através de Filipe em Samaria. Eu quero ser uma voz profeta nesse lugar, nessa tarde. Eu quero ser uma voz profeta nesse lugar, nessa tarde. Eu quero dizer que outras pessoas irão ver, virão aqui para ver o que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo nessa igreja. Para ver o que está acontecendo nessa restaurada. O tempo todo, o tempo todo. Coisas novas acontecendo. Cegos vendo, coxos andando, surdos ouvidos. Aleluia. Por causa do poder de Deus neste lugar. Sobre esse dia. Eu profetizo em 2024 diferente, cheia do poder. Agora, os requisitos para combater o bom combate e viver avivado pela fé por esse nível de fé em 2024, a própria Bíblia diz. Quando eu olho para Filipe, o comportamento dele em Atos, no capítulo 8, versículo de 26 a 40, eu extraí de lá algumas coisas que são fundamentais para ser avivado. A primeira coisa é que Filipe era sensível à voz do Espírito. A Bíblia diz que em um determinado momento ele ouve a voz do Espírito e sai daqui e vai para lá. E Filipe, ele não disse: espere um pouco, eu estou ocupado, a minha mulher me chama. Filipe não disse: eu estou com problemas com os filhos. Filipe disse: eu tenho um curso para terminar. Pelo que a Bíblia diz, ele simplesmente ele obedece. Alguém que quer ser avivado tem que estar sensível à voz do Espírito. Posso entender? Eu posso pedir glória a Deus? Alguém que está avivado precisa obedecer os comandos do Espírito. Porque muitas vezes nós vamos estar fazendo coisas que parecem importantes para nós e até são, mas existem coisas que Deus quer de nós que são mais importantes para o reino dele do que os nossos planos. Diga para quem está chorando: os planos de Deus, com convicção, os planos de Deus são melhores do que os seus. Amém. Então, fique atento àquilo que o Espírito vai falar. Fique sensível à voz do Espírito, porque para muitos aqui ele vai traçar uma rota diferente daquilo que você está imaginando. Mas você deve lembrar dessa palavra, que você está combatendo um bom combate. Diga para quem está do seu lado:
existe uma unção sobre a sua vida. E essa unção pode servir neste lugar, nesse tempo, mas pode ser derramada na vida de alguém, em outro lugar, com seus pastores e enviados. Aleluia. Veja, quando Filipe ele é enviado para falar com o eunuco, ele vai chegar no eunuco no nível de sabedoria e de humildade que é de invejar, se eu posso dizer assim. Ele vai dizer: ei, entendes o que é? Ei, ele não diz, eu sei tudo, ele pergunta, entendes o que lê? E essa pergunta exige uma resposta. E o eunuco era um adorador, ele estava vindo de um momento de adoração, ele era importante, ele tinha uma função. Posso me ver? E aí Filipe vai dizer, o Espírito revela para ele o que ele está lendo e as coisas que ele deveria explicar. Porque Filipe ele sabia que ele, tudo que ele tinha, tudo que ele era, e a capacidade de revelação não era dele, era do Senhor. Deus está dizendo para nós em 2024: se você quer ser avivado, abomine a soberba da sua vida. Diga para quem está ao seu lado: permaneça humilde. Permaneça. A soberba não faz parte de alguém que quer ser avivado. Tudo que você tem, tudo que você é, recursos, vida, carro, você não é dono de nada. Você apenas administra para nesse tempo o nome do Senhor se glorificar. Tudo que você tem foi Deus que te deu como herdado. Não é que você é herdado, mas que você deve fazer um bom uso, porque isso faz parte de alguém aplicar. Então, choveu para mundo. A rua que Mariazinha mora não é asfaltada, é lama. Pastor, meu carro eu lavei sexta-feira. Vou botar na lama para levar a irmã Maria em casa. E dando glória a Deus, porque Ele deu a condição de botar no posto para lavar na segunda-feira. Amém, glória a Deus. Uau! Deus é bom. Quando eu olho para o Filipe, eu vejo em todo o tempo o desejo de testemunhar para Cristo. Aonde você for, o seu objetivo é testemunhar da glória de Deus, é testemunhar de Jesus. Estou na faculdade, eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus. Estou no trabalho, eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus. Eu tenho que ter um momento para exaltar o nome do Senhor. Alguns no primeiro momento eu vou encarar aquilo com uma gozação, uma brincadeira, é crente, olha, é crente, olha, não sei o que, olha o merda. E aí, a pastora do ar, é o meu controle. Um monte de cristianismo que nessas coisas. E aí o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, a sua mansidão, o seu caráter, tudo está a serviço do rei. Tudo. Porque o mundo só quer que você dê uma escorrega para dizer, olha aí o crente, olha aí o cristão. Mas alguém que é avivado vai se esforçar para viver Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. E eu profetizo sabedoria sobre as nossas vidas para 2024, para testemunharmos de Cristo. Posso entender? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: alguém que é avivado se permite ser usado pelo Espírito Santo
para levar as pessoas a Cristo. Quando você olha para Filipe em Samaria, ele foi um instrumento de Deus poderoso para levar multidões a Cristo. Eu profetizo que cada um de vocês levarão milhares, centenas de milhares de pessoas. E esse foi um projeto vivendo pela fé para ser avivado. Eu declaro que o poder guiado no nome de Jesus, a autoridade guiada no nome de Jesus, um tempo novo, um tempo onde você vai ter a capacidade de atrair multidões para ser. Eu declaro uma unção nova, uma unção de avivamento de Deus nesse ministério, onde centenas de milhares de pessoas ao longo dos próximos anos possam estar crescendo nesse lugar. Para a honra e glória. Eu concluo dizendo que a vida em Deus só pode ser vivida por meio da fé. Diga para quem está do seu lado. A vida em Deus só pode ser vivida por meio da fé. Cristo, em todo tempo, nos ensina isto. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade no nome de Deus.